Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos, bom dia, graças a Deus. Quero parabenizar os professores. Hoje, dia 15 de outubro, é o dia do professor. Feito essas considerações, vamos pensar na lição de número 3, temática missões entre as nações. Por isso que transcende as nações, missões transculturais. Mas agora um foco do Antigo Testamento, das Escrituras do Antigo Pacto, como que isso é visto. É isso que nós vamos estudar. Meu Deus, tem um professor ali com S só. Aí me ofendeu, né? Professor com 2 S, né, irmão? Então tenha misericórdia daquele professor que ficou meio ali capenga, né? Professor é com 2 S, né, irmão? Tá? Então teve uma fraquezinha ali na hora de escrever, professor. Mas não leve em conta aquilo lá não, tá? Ficou professor, é professor. E na verdade é professor, com 2 S, tá bom? Muito bem, vamos lá então. Isaías, capítulo 49, versículo 6. Na verdade foi colocado de propósito, só para ver se vocês estão prestando atenção mesmo na palavra professor, né? Glória a Deus. Texto áureo está no livro do grande profeta Isaías. Capítulo 49, versículo 6, que é um aspecto... vai falar sobre o servo sofredor, que é um aspecto do Messias. Tá? Então diz assim: disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurarem as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Amém. Esse é o nosso texto áureo. A verdade prática declara: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Paulo fala isso quando escreve a Tito, capítulo 1, a partir do versículo 8, né, que ele começa, capítulo 2, quando ele diz que ele quer que todos os homens sejam salvos. E interessante, no próprio milênio, ou mesmo na eternidade, ele fala que as nações, né? Ele fala de etnias, nações como povos. Então, é muito importante nós compreendermos o olhar de Deus, o seu amor para todas as nações. Leitura bíblica em classe. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Versículos 8, 9, depois 17 a 22. E o livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu quero convidar os irmãos que estão presentes para gentilmente, reverentemente, se colocarem de pé para a leitura do texto sagrado. Você que está aí na sua casa, nos acompanha. Pode nos acompanhar pela sua própria lição, ou abrindo a Bíblia, ou me acompanhando na tela principal. Então vamos para a leitura, todos que puderem ler de maneira audível, né? Leia alto, é importante, vamos ler. Versículo 8 do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva
com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém. Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Israel, tenha misericórdia do teu povo, da tua igreja. Abençoa-nos nessa lição, que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e amado Messias Salvador, Jesus Cristo. Abençoa cada aluno, cada irmão que nos acompanham de forma online, supra suas necessidades, derrama da tua paz, derrama do teu conforto, restaura as nossas forças e nos abençoa em tudo. Assim nós te pedimos com fé, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, podeis sentar. Observaram os textos? Viu que a alma do menino saiu? Significa morte. Isso é a morte. A separação da parte material da imaterial. Então, no Antigo Testamento, fala da mesma doutrina que nós cremos, a imortalidade da alma. A alma saiu, o menino morreu. E a alma voltou, e o menino reviveu. Tá? Reviveu o quê? O corpo. Então, quem não acredita que existe uma alma, olha o texto claramente falando da alma. Embora o Novo Testamento está repleto disso. E outro elemento importante, uma viúva de Sarapta, em Sidom, Fenícia, o atual Líbano. Então, olhe a visão de Deus para fazer uma obra fora dos limites da Terra Santa de Israel. Terceiro elemento, ainda no primeiro texto, é que Deus chamou uma viúva. Normalmente, a viuvez está associado a uma situação de vulnerabilidade social. As viúvas no Antigo Testamento são basicamente pessoas que vão acabar caindo na escravidão, na prostituição ou qualquer outra situação adversa, porque não tem a quem recorrer. Não há nenhum sistema de assistência para as pessoas que não têm a quem recorrer. E, no entanto, Deus vai usar exatamente uma pessoa vulnerável. Isso é um ensinamento para mim e para as pessoas, que por mais vulnerável que uma pessoa seja, ela pode ser um vaso de bênção na mão de Deus. Então, esses são elementos que a gente encontra no texto do primeiro livro dos Reis. E no caso do Jonas, vem da palavra hebraica Ioná, Ioná significa pomba, é o nome de Jonas, do profeta Jonas. Ele resiste em ir para Nínive. Por quê? Porque ele é nacionalista, irmão. O nacionalismo é um problema. Tem muita gente muito nacionalista demais. Às vezes, vai até em movimentos nacionalistas, mas não vem no culto de oração da terça-feira, Carmelzinha. Mas vai acampar por aí. É muito estranho esse comportamento. Por quê? Porque o nacionalismo é uma ficção. É algo criado artificialmente. Por exemplo, nós somos brasileiros. Sabe quando a gente concebeu essa ideia? A partir do dia 7 de setembro de 1822. Antes não tinha isso. Brasileiro era cortador de pau-brasil. Era português nascido na América. Era qualquer coisa assim, nativo. A partir do dia 7, então, inventamos uma nacionalidade. Hoje eu sou brasileiro. Põe uma camisona amarela e acho que está abafando. Isso é uma invenção humana, uma convenção humana. Então eu não devo ser nacionalista? Não é isso. Você deve ser equilibrado para tudo. Deve ser equilibrado, irmão. Não pode ser fanático, exagerado, ao ponto de agredir os outros que discordam de você por uma questão política. Tá? Então precisa ter equilíbrio emocional.
e entender que são convenções humanas, são invenções humanas, históricas. E Jonas tinha esse problema, ele era de Israel, por que ele vai evangelizar ninivita, assírio, incircunciso, pagão? Não vou. O homem enfrentou Deus. Olha só que loucura o que faz o nacionalismo. O nacionalismo faz o indivíduo enfrentar Deus. Tem culto, não vou não, eu vou acampar. Ai, que fraqueza. Aqui não teve ninguém, graças a Deus, né, irmão? Mas por aí está cheio de crente. Um dia eu chamei a atenção do irmão, pastor Nestor. Nunca apareceu no culto. Não foi nem na Santa Ceia, mas estava acampado em frente ao exército. Eu não aguentei. Dei-lhe uma chamada. Falei, meu amigo, você não vai nem no culto, mas vai. A idolatria da pátria, o que é isso? Não pode, irmão, tem que ser temperado. Isso não significa que você não deve lutar pelos direitos, está tudo certo. Mas lembra que Jesus falou, primeiras coisas espirituais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas são secundárias, são acessórios. Não inverte a ordem não, que vai ser tragédia. Jonas, fugindo de Deus, Deus falou, vai pregar para a grande cidade de Nínive. Não vou. Todo mundo sabe que os ninivitas vão destruir Israel. O grande império assírio, não vou. Fugiu. E Deus puxou ele, né? Falou, vai. Não vou. Vai. Você é profeta, você é pastor, vai pregar assim, não vou. O primeiro pregador que não quer evangelizar, irmão, vai entender. O pastor evangelista que não quer evangelizar, vai. Aí você sabe o que acontece, Deus envia o grande peixe, engole, ele é vomitado. Não na praia de Nínive, porque em Nínive não tem praia, Nínive é uma cidade do interior. Foi vomitado na grande praia do Mar Grande, do Mar Mediterrâneo, provavelmente na cidade de Iafo, hoje Jafa, em Israel, Jope, né? Aquele onde estava a casa do Simão o Curtidor, onde Pedro estava orando, provavelmente naquele porto. E aí foi andando, meu Deus do céu, até chegar na cidade de Nínive. Chegou nervosinho e fez uma mensagem para ninguém se converter. Quer dizer, ele pregou, mas para ninguém se converter. Pode ver a mensagem dele, vai ser destruída. A cidade vai ser. Você acha que isso é uma mensagem para conversão, irmão? Só que o Espírito Santo é que faz a obra, não é o pregador. Tem pregador que quer batizar você com o Espírito Santo, irmão. Impressionante. Recebe agora. Para de bobagem. Jesus é o batizador. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Você só prega, irmão. Só prega e deixa o Espírito Santo fazer a obra. Normalmente, tem alguém orando pelas pessoas que entram na igreja e diz, irmão, ganhei tantas almas. Você não ganhou nada, irmão, para de bobagem. O que você ganhou? Você pregou e Jesus salvou tantas almas. Costume de achar que é ganhador de almas. Ganhador de almas é Deus que ganha as almas. A irmã orou 50 anos pelo marido, o marido foi na igreja, você pregou, ele aceitou Jesus. Você acha que você que ganhou ele? É muita fraqueza, né, irmão? Mas enfim, aí Jonas com essa mentalidade fez uma pregação para ninguém se converter. Só que o povo se converteu. Aí ele ficou nervoso e virou ecologista. Virou provavelmente do Greenpeace, né? Por causa de um pé de mamona, começou a reclamar para Deus, por causa do pezinho de mamona que o bichinho foi lá e comeu, feriu o pé de mamona, porque o pé de mamona virou ecologista. Aí Deus falou, interessante, você não se preocupa com a multidão que está aí, mulheres, crianças, idosos? Isso não vale nada para você, mas esse pezinho de mamona é o máximo para você, né? Quer dizer, apanhou de todos os lados, né? Acho que se converteu, né? Glória a Deus, né? Vamos ver Jonas no céu. Muito bem, então vamos para a nossa lição. Esse é o resumo do texto, né, que nós lemos, que eu achei interessante, porque ele está falando de missões transculturais. Por isso que eu dei esse foco. Vamos pensar no nosso texto áureo? Isaías 49:6 disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, o contexto do nosso texto áureo está no livro do profeta Isaías, capítulo 49. O que dizem os historiadores, biblistas, seculares? Porque tem, irmão. Tem gente que não crê nem em Deus, mas estuda teologia. Tá? Tem de tudo hoje. Então, quando eu estava fazendo um curso no Museu do Livro, em Jerusalém, na Universidade Hebraica, eu lembro que o curador apresentou o livro do profeta Isaías e disse assim, até o capítulo 30 foi escrito pelo Isaías original.
Depois do capítulo 30 já é um outro Isaías. Olha que invencioníssimo. Mas eles creem nisso. Por quê? Porque a partir do capítulo 30 do livro do profeta Isaías, Isaías começa a falar de profecias extraordinárias. Ele fala de Ciro, por exemplo. E na cabeça do mundo pagão ou do mundo não crente, vai achar que é impossível Deus ter profetizado o nome Ciro 100 anos antes da existência de Ciro. Mas nós que cremos na palavra de Deus, isso é fichinha. Deus usar o nome de uma pessoa antes dela existir, né? Mas eles têm essa fraqueza histórica, eles não conseguem aceitar a palavra profética. Por isso inventaram a história de 2 Isaías. E não é que tem crente que tem fraqueza, né, liberal, que cai nessa falácia. Não, irmão, é o profeta Isaías que Deus usou para compor o livro todo, 66 capítulos. Mas especificamente no capítulo 49, o profeta Isaías faz um apontamento sobre o servo sofredor, sobre o Machia, o Messias, e que o Messias seria a luz dos gentios. Historicamente, vamos entender isso? Historicamente, no ano 722, o rei da Assíria, essa mesmo que o profeta Jonas não queria pregar. No ano 722, o rei Sargão II invadiu a Galileia, invadiu a cidade de Samaria, tirou todas as tribos, as 10 tribos que habitavam nessa região norte, e levou cativa para a Mesopotâmia. Essa era uma política da Assíria, trocar povos de lugar. Por quê? Para destruir o nacionalismo dos povos. Então, o imperador assírio trocava, pegou povos derrotados de outros locais e plantou em Samaria, na Galileia. A partir daí, a Galileia virou a Galileia dos gentios. Então, a partir do ano 722, começou a habitar gentios no norte de Israel. Para quem não sabe, a Terra Santa basicamente é dividida a mais conhecida por causa do Novo Testamento, na época de Jesus, inclusive, em 3 grandes partes, que é Judeia, Samaria e Galileia. A Galileia é a região mais rica, porque tem mais água, tem um clima agradável, porque tem o degelo do Monte Hermon, vira uma série de riachos, então tem água boa. Então, é um local que produz muito. Tem o Vale do Asdrelon, onde tem alta produção de frutas. Os 7 frutos da Terra Santa, conforme Deuteronômio, capítulo 8, versículo 8. Lembram deles? Trigo, cevada, vinhas, oliveiras, figueiras, romãzeiras e tamareiras, que a Bíblia chama de mel. Mel na Bíblia é a tâmara, a fruta da tâmara. Então nós temos os 7 frutos da Terra Santa. A Galileia é riquíssima. Virou um local estratégico do comércio por causa do mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, só tem apelido de mar, é o lago de Genezaré, ou o lago de Tiberíades. Esse grande lago de água doce, apelidado de mar da Galileia, no hebraico é o Kinneret, mas essa palavra está no Antigo Testamento, Kinneret, porque vem da palavra Knorr. Knorr em hebraico é harpa, e o mar tem o formato de uma harpa, aquela harpa de tocar. Então, esse local dava muito peixes. Então, havia uma indústria rudimentar de processamento de peixe, inclusive onde Maria, apelidada de Magdalena, para nós ficou Maria Madalena, virou um sobrenome. Mas não é isso na Bíblia. Na Bíblia é Maria da cidade de Magdala. Aí ficou Maria Madalena, né? No Brasil. Né? É o mesmo caso do Judas Iscariotes, não é sobrenome dele, Iscariotes. É a cidade onde ele morava. Tá? E nesse caso, especificamente, Maria deve ter sido uma empresária, uma microempresária, porque é isso que se descobriu na cidade de Magdala. É um local de processamento de peixes, e parece que Maria era uma das proprietárias, por isso servia a Deus com suas fazendas, Maria de Magdala. Eu estou falando da Maria Madalena. Então, a Galileia era um local que foi atraído por gentios, porque produzia muito alimento, muitas frutas, então tinha um comércio dinâmico. Então, a partir do ano 722, quando as tribos do norte de Israel foram levadas cativas, os gentios foram habitar nesse local. Quando no ano 333, quase 500 anos depois, Alexandre o grande imperador greco-macedônico, fez a implantação do que ele chamou de helenismo,
uma cultura universal para os povos, ele vai helenizar, trazer a cultura grega para todos os povos. Lá foi plantada 10 cidades, ficaram chamadas de Decapolis. Deca é 10, polis, cidades. As 10 cidades autônomas que estavam também na Galileia. Por isso, Galileia dos gentios. Estão entendendo? Historicamente, porque surgiu a ideia da Galileia dos gentios. E claro que o profeta Isaías está vivendo 100 anos antes desse processo. Mas ele já estava vendo o processo, porque na época do profeta Isaías, o reino do norte já tinha sido levado cativo. Então, ele começa a entender que a Galileia seria um local de habitação dos gentios. E ele profetiza que o servo sofredor seria a luz dos gentios. Claro que isso tem a ver com a apostasia de Israel, e essa apostasia vai chegar ao fim. Ontem, aqui na Santa Ceia, eu ministrei sobre Romanos 11, que fala da salvação de Israel. Porque existem 2 Israéis. O Israel espiritual, que somos nós. Nós somos o Israel de Deus, mas espiritualmente. Mas existe também o Estado judeu, que é o Israel segundo a carne. Na época de Paulo era assim também. Na época de Paulo tinha a igreja, que era o Israel de Deus, era o Israel espiritual, e a província da Judéia. Inclusive, na época de Paulo, o templo em Jerusalém existia, porque o templo foi destruído depois da morte de Paulo. Paulo morreu por volta do ano 66, o templo foi destruído no ano 70. Então, Paulo conviveu com o Estado judeu, ou com o Estado da Judéia. Muito bem. Então, nós somos Israel espiritual. E qual é a diferença? Uma diferença enorme. Nesse momento, a época da graça que está valendo é o Israel espiritual. Não é o Israel segundo a carne. Está pausada a história para eles. Mas Deus ainda vai restaurar, conforme o capítulo 11. Nós que somos Israel espiritual, somos circuncidados? Somos, no coração. Então, o novo nascimento é a nossa circuncisão. Também é um sentido espiritual. Nós que somos o Israel de Deus, nós guardamos a lei completa, resumida no amai a Deus sobre todas as coisas, o relacionamento vertical, e ao seu próximo como a ti mesmo, que é o relacionamento horizontal. Uma outra perspectiva espiritual. Nós guardamos ou descansamos em um dia. Quem é o nosso Shabat? Quem é o nosso sábado? O Messias, Jesus. Jesus é o Senhor do sábado. E nós descansamos em Jesus. Agora, o Israel material é diferente. O Israel material, por exemplo, circuncida no prepúcio da sua carne. Esse é o Israel segundo a carne. O Israel segundo a carne guarda um dia literal, que é o Shabat e o sábado. O Israel segundo a carne guarda a lei de Moisés. Então, existem diferenças entre uma coisa carnal, segundo a carne, e o espiritual. Mas são coisas diferentes. Então, a igreja não substitui o Israel carnal, em hipótese alguma. Pelo contrário, a igreja é formada de gentios e de judeus que aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas não pode confundir uma coisa com outra. Mas vai chegar o momento da restauração do Israel carnal, porque as profecias foram dadas para Abraão. Foi dado para Abraão, para Isaac e para Jacó. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, através do reino do Senhor Jesus, com a sua igreja glorificada, na segundo retorno de Cristo, após o arrebatamento, na sua segunda volta, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, inicia Apocalipse capítulo 20, que é o reino de 1000 anos para o povo judeu. Então, Israel será restaurado. É isso que diz a palavra de Deus, e Paulo diz isso, porque a palavra do Senhor sairá de Sião, de Jerusalém sairá a lei do Senhor, que é a capital do reino milenar. Então, o fracasso de Israel é temporário. A história de Israel está pausada temporariamente. Após o arrebatamento da igreja, a história volta para Israel. Nesse momento, pausou para eles, está para nós, a igreja, porque Jesus veio para o que eram seus, para os judeus, mas eles não aceitaram,
pausou a história para eles. E todos quantos o aceitaram, deu-lhe o poder, a autoridade de serem filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então nós estamos na dispensação da graça. Para ser salvo, tem que aceitar a Jesus como Salvador. Tem que ter os seus pecados perdoados pelo santo sangue de Jesus, pelo sacrifício expiatório de Jesus. Não existe salvação em outro local. Hoje tem que ter o Messias, mas o Messias vai arrebatar a igreja. E aí despausa a história do povo de Israel, que passará pela grande tribulação. Então vai ser ainda, a história ainda volta para eles. O recolhimento, aqui, que fala o profeta, ele está falando de maneira comparativa, e por isso metafórica, que aponta para a salvação, e também prediz a restauração de Israel, a sua própria terra, com subsequente exaltação, porque Israel tornará-se, então, a cabeça de todas as nações, que esse é o plano de Deus, desde quando falou para Abraão. Israel não foi escolhido por Deus porque era a nação mais importante, porque era a maior nação do mundo. Não, tinha o Egito, teve a Síria, teve a Babilônia. Não, isso é uma escolha de Deus. Não tem como explicar isso, é uma escolha de Deus. Deus escolheu por amor. Olhou Abraão, lá da Mesopotâmia. Abraão era um sumeriano. Abraão era um gentio também, nesse sentido, não era nem circuncidado. E Deus viu Abraão e tirou lá de Ur dos Caldeus. E escolheu os seus descendentes para ser uma nação sacerdotal. Vai se cumprir isso. Vai se cumprir por quê? Porque o profeta Isaías profetiza que a casa de Israel será a cabeça das nações. Haverá então um retorno, uma restauração, o cumprimento do grande número de profecias do Antigo Testamento, e tudo isso você pode ler em Romanos 11. Olha só o que diz. O texto que eu ministrei ontem. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, por um período, até o quê? Que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as suas impiedades. E esse será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Agora, irmão, você vê gente desviada, sei lá eu quem é, gravando áudio, atacando Israel, falando mal de Israel, atacando a igreja. Não sei porque esses pastores, idiotas, esse é o termo que eles usam, uma linguagem baixa, chula, de baixo calão, porque é a formação deles, né? Atacando a igreja, esses crentes ficam orando por Israel, ficam defendendo Israel, Israel comete atrocidade. Não conhece a Bíblia, irmão, vou fazer o que com uma pessoa dessa? Nunca leu Romanos 11 na vida? Eu vou fazer o que com uma pessoa? Mas é crente. Será? Mas é cristão. Será? Porque, infelizmente, tanto o catolicismo como a igreja reformada pensam que o Israel é a igreja, que o Israel que está lá no Oriente Médio não tem nada a ver com a Bíblia. Eles creem nisso. Isso é uma doutrina teológica, chamada doutrina da substituição, criada por Agostinho de Hipona no século V. Ele inventou isso. Provavelmente, ele deve ter inventado isso por um elemento. É que, no ano 380, o imperador Teodósio implantou oficialmente o cristianismo no Império Romano. Quando ele tornou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, no ano 380, no edito chamado Edito de Tessalônica. Quando Teodósio fez isso, o Agostinho de Hipona falou, começou o milênio. Fez uma leitura errada da história. É igual esses irmãozinhos hoje, começa uma guerra, já começa a falar um monte de abobrinha. Mesma coisa. Ele falou, bom, se começou, se agora todo mundo é cristão, se o imperador é cristão, então começou o reino de Deus na terra. Não tinha nada a ver, mas é uma questão política, até errada. É horrível se impor uma fé. Fé não se impõe. Jesus, o próprio profeta declara no Antigo Testamento que a fé não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. É uma fé espiritual, não pode impor. Imposição não resolve nada, a pessoa não crê de coração. Então, são pessoas que não conhecem a Bíblia. Aí fica atacando a gente, atacando a igreja evangélica. Esses evangélicos aí ficam apoiando Israel. Não, irmão, nós apoiamos Israel por causa de Romanos 11, por exemplo. Por causa da promessa que Deus deu a Abraão. Irmão, são os herdeiros da promessa. Jesus era judeu, Maria era judia. Todos os personagens da Bíblia são de Israel. Como que eu vou ser contra o povo de Israel? Se a pessoa não lê a Bíblia, não vem na escola dominical, não vem no culto de ensinamento, e depois quer gravar um áudio e jogar aí para os irmãos, atacando nós mesmos, dizendo que nós estamos errados por orar por Israel. Olha que fraqueza moral, que fraqueza espiritual, que fraqueza mental.
E fraqueza intelectual também, né? Então, irmão, nós sabemos o que estamos fazendo. Quando estamos orando, quando a gente pede oração por Jerusalém, haja paz nos seus muros, nós não estamos desmerecendo as famílias sinceras que não são judias, como os palestinos ou qualquer outro povo. Não, nós oramos porque nós sabemos. Eu, em Belém, por exemplo, hoje na Cisjordânia, em Belém, em frente do restaurante onde a gente almoça, quando a gente vai visitar, tem uma igreja evangélica. Lá em Belém, território governado pela autoridade palestina. A maioria da população é palestina, árabe. Lá tem uma igreja, a igreja Emanuel, Deus conosco. Qual é o nome da igreja? Então, nós sabemos que temos irmãos lá e oramos também pelos irmãos, pelas famílias palestinas, sincero. O que não dá para orar é para um grupo terrorista que quer matar as pessoas, né? Porque o problema, por que Israel não negocia com o Hamas? Porque o Hamas quer matar Israel, quer destruir, não quer que exista esse país. Como que você vai dialogar com alguém que quer te matar? Ah, vamos dialogar com ele. O cara vai te matar, você vai dialogar o quê? Ele vai te matar, irmão. Então não tem jeito de conversar com esse grupo. Agora, não significa que a população que está escravizada por esse grupo político deva sofrer. Então nós temos que orar também para as pessoas que sofrem nesse momento e que não tem nada a ver com essa estupidez desse grupo terrorista chamado Hamas. Os capítulos 9 a 11 de Romanos, olha, capítulo 9 de Romanos fala de Israel no passado. Capítulo 10 de Romanos fala de Israel no presente. E capítulo 11 fala de Israel no futuro. Olha a sabedoria de Deus, utilizando Paulo para escrever capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Então vamos lá. Capítulo 9 fala sobre Israel no passado. Capítulo 10 do Israel no presente. Capítulo 11 do Israel no futuro. E Romanos então deixa claro que Israel, segundo a carne, aquele Estado judeu lá, esse Estado de Israel que está lá, o Israel segundo a carne, foi posto de lado por algum tempo, mas será trazido de volta. O servo do Senhor, que é o Messias, que é Jesus, ontem eu falei como que fala Jesus em árabe, né? Isa, I-S-S-A, Isa, e em hebraico, Yeshua, em hebraico é Yeshua. O servo do Senhor, o Messias, trabalhará através de sua própria missão gentílica. E através do seu servo, Israel, como seu agente, levará a luz aos povos gentílicos. Isso é milênio, né? A partir do capítulo 20 de Apocalipse. Então a profecia de Isaías combinou o primeiro e o segundo advento de Cristo em seu escopo, mas sem distinguir um do outro. O cativeiro assírio trouxe os gentios para Israel. E isso foi revertido na missão de Cristo, conforme diz Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 17. O que diz lá? Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Então, as duas cidades da Galileia. Alta Galileia, Cafarnaum, Baixa Galileia, Nazaré. Cidade marítima. Cafarnaum é uma cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, as tribos de Israel que tinham sido tiradas de lá pelo Império Assírio, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que é o nosso texto áureo, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, ou Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, que é o rio, o mar da Galileia, a Galileia e toda a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Essa é a profecia. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Graças a Deus. Então, palavra profética. O que há de mais admirável nessa profecia do profeta Isaías é que todas as nações gentílicas, inclusive as que haviam maltratado o povo de Israel, são objeto do amor de Deus. Deus ama todos os povos. Por isso que nós oramos também pelos palestinos. Não aquela turma do Hamas que não quer saber de nada. Estou falando de pessoas sinceras. Então nós estamos orando por elas. Oramos, tem até um livro famoso, não sei se irmãos que gostam de ler aí. Olha que livro bonito, O Filho do Hamas. O que é isso? Eu não vou contar a história inteira do livro, mas para você ter uma ideia, é filho de um sheik, fundador do grupo extremista Hamas, que aceitou a Jesus como Salvador.
e hoje vive na Europa, protegido, servindo a Deus em uma igreja pentecostal evangélica. Então o nome do livro é O Filho do Hamas. Vale a pena ler. Tá? Se você quer ver o testemunho impactante para você conhecer, ele conta toda a história, como é que se formou o grupo terrorista Hamas. Então Jesus salva até membros do Hamas, porque Jesus tem poder, irmão. Glória a Deus, Jesus salva. Jesus tem salvado os mais extremistas. Não salvou o apóstolo Paulo, que é um homem mais extremista do que Paulo, perseguidor, radical, ultra-ortodoxo judeu. Mas Jesus derrubou ele na estrada de Damasco. A luz raiou e ele confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então Jesus continua salvando, porque todas as nações são objeto do amor de Deus. Portanto, o alcance da mensagem será absolutamente universalizado, começando pelo primeiro advento e terminando então no segundo advento. Essa provisão já existia desde a promessa de Deus a Abraão. As promessas de Deus a Abraão, elas permanecem em pé, irmão. Todas as promessas de Deus. Então a missão universal, salvadora do Messias, o servo do Senhor, pode ser lida na expressão dele que há também outras ovelhas que deverão ser recolhidas além do povo judeu. Os que crescem de outras nações são as outras ovelhas. Olha só o que Jesus diz em João, capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Uma vez, eu era novo convertido, um crente da Cristã do Brasil veio com esse versículo para mim. Aqui, ó. O único rebanho é a Cristã do Brasil. Lá só tem o Sião, então Jesus é o pastor. Eu olhei para ele e falei, você está maluco, irmão? Você vem falar uma bobagem dessa, isso aí tem um contexto judaico. Nem havia cristã no Brasil na época, você vem falar uma bobagem dessa, irmão? É mesmo, né? Olha que fraqueza, irmão. Isso aí nem existia, essas seitas religiosas. Agora elas pegam, esses grupos religiosos exclusivistas, pegam esse versículo, falando que você tem que ir para a igreja dele, porque é o aprisco, você tem que vir para o aprisco. Olha que fraqueza. Não, o pior é que acredita nisso, né? E aí é demais, né? Quer dizer, já nem sei quem é mais fraco, quem está falando ou quem acredita nessa bobagem, né? Então é verdade que as seitas e grupos exclusivistas adoram essa passagem para aplicarem a si próprios. Isso aqui é o aprisco, você tem que fazer parte desse aprisco, você tem que fazer parte da graça. Se você não fizer parte desse aprisco, você não tem salvação. Como se a organização religiosa salvasse alguém, né, irmão? É muita fraqueza mental, né? Quando começou esses grupos religiosos, você já vê que não tem pé, não tem cabeça essa ideia. Mas esses grupos, ou esses apriscos, nem existiam quando o Senhor Jesus fez essa declaração. Portanto, o único significado desse texto, ou seja, o contexto, é que ele está se referindo ao povo judeu. O aprisco é Israel. Lembra da oliveira? Que ele cortou alguns galhos para enxertar a gente? Então ele está se referindo ao povo judeu e aos gentios. Os gentios são as outras ovelhas. Não tem nada a ver com o negócio de igreja, essa confusão que esses irmãos, uma fraqueza que só Deus na causa. O Senhor Jesus é o Messias de Israel. Ele restaurará Israel segundo a carne. O Israel lá, como declara o texto áureo. O que diz o texto áureo? Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então o Senhor Jesus guiará Israel e os gentios no caminho da verdade. Olha o que diz Isaías, o mesmo profeta Isaías, capítulo 2, versículos 1 a 5. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos, e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações,
e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Amém, irmãos? Isso é uma profecia que irá se cumprir com o milênio. Apocalipse capítulo 20. Isso não aconteceu ainda, irmão. Vai acontecer. Então não existe milênio ainda. Até a igreja católica acha que o milênio é figurativo. Mas isso é a palavra profética, irmão. A igreja reformada acha que não tem milênio. Milênio é alegoria. Que alegoria, irmão? Leia a palavra de Deus e entenda a profecia. A profecia de Isaías, aliás, os pais da igreja acreditavam literal nisso. Só depois do quarto século que inventaram a ideia das analogias, das alegorias e das metáforas. Porque os pais da igreja criam na literalidade, que nem eu e você crê na palavra de Deus. A profecia de Isaías se cumprirá no milênio, Apocalipse 20, quando Satanás será preso, e Cristo com sua igreja, eu, você, a sua igreja glorificada, virá após a grande tribulação, após o término da grande tribulação, para reinar sobre Jerusalém. E todo o povo judeu o aceitará, como profetizou Zacarias, capítulo 13, versículo 6. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém. E o que dentre eles tropeçar naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia, que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Está dizendo que o povo judeu chorará ao ver Jesus, porque eles que crucificaram Jesus. Zacarias 3,6. E se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Zacarias 14, 3, 4. O Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E Romanos 11, 26, 29. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, por causa dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Amém, irmãos? É por isso que nós amamos Israel, é por isso que nós oramos por Israel. Está aqui a nossa resposta, para quem não entendeu ainda, por que essa igreja ora pelo Estado de Israel. Vamos então para a introdução da nossa lição. Eu achei muito maravilhoso ter uma lição dessa, bem num momento desse, né? Na lição anterior nós vimos então a natureza missionária de Deus, através do patriarca Abraão. Já nessa lição, o propósito é considerar a nação de Israel como um povo escolhido, eleito, com um propósito de missões, missionário, e tomar como exemplo esse movimento missionário as narrativas do profeta Elias, lá com a viúva de Serepta, lá em Sidom, que é o atual Líbano, ou o profeta Jonas, lá na cidade de Nínive, que é o atual Iraque. E finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento. Então não pensa que tinha uma agência missionária. Deixa eu achar no Antigo Testamento a missão Ceifa. Olha,
Que fraqueza, né, irmão? Claro que não tem o mesmo modelo, tá? Mas tem a ideia. Então, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Então, Deus escolheu Israel. Eu já falei para os irmãos os 3 propósitos: levar a glória e o poder de Deus ao monoteísmo bíblico, revelar a Bíblia que está em nossas mãos, e o Messias, que é o mais importante propósito. Então, o plano de Deus, o Senhor nosso Deus, planejou desde os tempos da eternidade que o testemunho de Jesus fosse proclamado para todos os habitantes da terra. Ou seja, é a vontade de Deus que todos os moradores da terra conheçam o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para que o mundo conhecesse seu Filho passava por uma nação. O Pai chamou, então, elegeu a Israel como um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser, então, testemunhas. Olha o que diz o capítulo 43 do profeta Isaías, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, o qual escolhi, para que saibais, creiais e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum houve, e depois de mim nenhum haverá. Esse é o texto que as chamadas, o movimento denominado Sociedade Torre de Vigia, e que tem por nome Testemunhas de Jeová. Tiraram desse texto aí o nome, porque Deus fala, vós sois as minhas testemunhas. Então eles tiraram o nome daí. Só que Deus está se referindo ao povo judeu, irmão, não é para a igreja. Nesse caso de Isaías, capítulo 43, versículo 10, está falando para o povo judeu, vós sois as minhas testemunhas. Então, o povo judeu que são as verdadeiras testemunhas de Jeová, ou seja, testemunhas de Deus. Tá? 1.2, a falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com religiões pagãs dos povos vizinhos. Misturaram, perderam a identidade e perderam, portanto, a oportunidade de serem luz do mundo e sal da terra. É igual o crente. Começa a se envolver com o mundanismo, perde o sal torna-se insípido, a luz apaga. Então, nesse aspecto, são muitos relatos bíblicos que dão conta dos desvios do povo de Israel. O povo insistia na idolatria, irmão. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para as nações. 1.3, a contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, apesar dos pesares, Deus tornou Israel uma nação de bênção. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento. Leia Romanos capítulo 3. Paulo faz 2 perguntas. Qual é a vantagem do judeu? Qual é a vantagem de ser judeu? Está aí em Romanos capítulo 3, na sua Bíblia. Aí ele faz a pergunta, e qual é a vantagem da circuncisão? E aí ele fecha respondendo, muita, em todos os aspectos, porque coube a eles a entrega dos oráculos divinos, da Bíblia Sagrada. Então, o Antigo Testamento, traduzido na língua grega, no 2º século a.C., a Septuaginta, além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e nações ouviriam a palavra de Deus. Nesse sentido, Jesus Cristo, que é a palavra encarnada, o verbo que se fez carne, veio de Israel, porque a salvação vem dos judeus. 2, o amor de Deus para com as nações. Nesse aspecto, os olhos de Deus estão sobre todos os povos, e os judeus compreenderam isso só no exílio babilônico, através do livro do profeta Daniel, que levanta e depõe reis. Deus intervém na história humana. Desde o início, Deus mantinha os seus olhos em todos os povos e nações. E a definição interessante foi o de Johannes Brown, é um erudito em missiologia, e ele escreveu que os fundamentos do Antigo Testamento por missões. Então, Johannes Brown, nesse livro, A Natureza Missionária da Igreja, ele fala sobre a natureza de Deus, a ideia das missões presente no Antigo Testamento. Podemos perceber isso no livro de Isaías, no capítulo 40 a 55. Lá o profeta Isaías fala sobre a ida do profeta Elias, aliás, no capítulos 40 e 55 do primeiro livro de Reis, vai falar sobre a ida do profeta Elias a Serepta, mas do capítulo 30 até o 66 do profeta Isaías, ele vai falar sobre o Messias como a luz das nações. E no livro do profeta Jonas,
que fala também a pregação para um povo estrangeiro. Então, nos livros proféticos, nós encontramos profecias de restauração com o futuro de Israel e das nações também, que vão ser salvas. O Egito será uma bênção. A Assíria, que são os árabes. Então, o milênio vai trazer uma mudança de mentalidade. Hoje, irmão, por que você acha que o militante do Hamas mata de maneira que nem o Estado Islâmico, degola, mata crianças, massacra mulheres? Foi o que eles fizeram. Eles mataram bebês, cortaram o pescoço de bebê. Agora, no último sábado, fizeram atrocidades, mataram pessoas de idade. Uma absurda maneira deles matarem, a carnificina que eles fizeram, que eles aprenderam lá na faixa de Gaza, através desse grupo terrorista, desde criança, eles foram doutrinados. Eles passaram por um processo de lavagem cerebral, 20 anos sofrendo essa lavagem cerebral. Aí, quando soltou esses desumanos, eles fizeram essas atrocidades, porque não é normal do ser humano isso. Um ser humano normal sabe que uma criança é inocente, não tem lógica você chegar num berço e dar um tiro na cabeça de um bebezinho. Não tem sentido você chegar num bercinho de um bebezinho inocente e cortar o pescoço dele. Isso aí não tem sentido. Mas por que ele faz isso? 20 anos de lavagem cerebral. Isso é uma máquina. 20 anos aprendendo ódio, ódio, ódio. Como você vai lidar com um camarada desse? Ele só quer te matar. Esse é o grupo extremista Hamas. Foi isso que eles fizeram. Tá? Mas Deus vai mudar isso. O Messias vai arrebentar essa ideologia maligna, diabólica. Essa ideologia de morte será varrida da terra com o Messias. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Deus ama todos os povos. E a viúva de Sarepta e o profeta Elias demonstra isso. Como eu já falei, eu não vou estar repetindo esse assunto, mas é uma mulher de uma cidade da Fenícia, o atual Líbano, uma mulher excluída, uma viúva. E, no entanto, ela obedeceu à palavra de Deus. Ela abençoou o profeta Elias. Então, o profeta Elias orou para que Deus ressuscitasse o seu filho. 1 livro de Reis, capítulo 17, versículo 24, diz: Nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Esse é o testemunho da viúva de Sarepta. Dessa forma, Deus se tornou conhecido para uma mulher estrangeira, uma mulher libanesa, na Fenícia. E o caso de Nínive, que eu já disse para os irmãos, que Deus envia Jonas para pregar para uma nação estrangeira, inimiga de Israel, que ia destruir Israel. Mas Deus enviou, então, um profeta. E a Síria era uma cidade cruel, perversa. A teoria dos assírios era transportar povos. A máquina de guerra assíria esfolava homens vivos, cercava uma cidade e dava um ultimato. Ou vocês saem e se rendam. Se vocês se renderem, todos os homens terão um olho vazado. Ou então a gente mata todo mundo. Quer dizer, ou você morria ou então você morria, né? Porque não tem muita opção nessa política assíria. Ao comentar o capítulo 3, então, do livro, na Bíblia Pentecostal, ela faz o seguinte destaque. O despertamento espiritual mais notável da história, quando o rei conclama, o rei da Assíria, conclama um jejum e oração, inclusive que os animais jejuassem também, porque caiu o temor na vida desse rei assírio. Todavia o Senhor fez ver a Jonas, que tinha dificuldade, ele estava mais preocupado com política, com ideologias, e não enxergou o ser humano, que é o mais importante. Mas Deus mostrou isso para o profeta Jonas. E terceiro, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. As alianças de Deus com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Deus providenciou meios para redimir a humanidade. Ele estabeleceu, então, alianças com o homem. Há na Bíblia alianças denominadas alianças condicionais e alianças incondicionais. Qual é a diferença? Condicionais é uma condição. Por exemplo, quando Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Então é condicional. Tem uma condição, tem que crer. Agora, existem declarações de Deus que é incondicional. Por exemplo, ele elegeu Israel. Não tem condição. Não importa se o povo ia pecar, elegeu. É incondicional. Tá? Então, é essa a diferença das denominadas alianças condicionais e incondicionais. Aliança incondicional
É uma disposição soberana, então, de Deus, mediante o qual Ele estabelece um contrato incondicional. É a graça de Deus, independe do homem crer ou não crer, de confiar ou não confiar. Por exemplo, Deus fez uma aliança que enviaria o Messias. O Messias viria. Não adianta, a pessoa, mas não acredito. Não interessa, ele vai vir a mesma coisa. Porque é incondicional. Tá? E tem também o que nós chamamos de aliança condicional, que é uma proposta de Deus, mas depende da reação do homem. Aí é diferente. O homem tem que reagir para aquele assunto. Assim, por meio das suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi, de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus. Por isso que o cego dizia, Jesus, filho de Davi. Veja que ele fala filho de Davi, porque ele conhecia que Deus tinha feito uma aliança com Davi. Para nós encerrarmos, nós vimos que o plano de Deus abrange todo ser humano. Todos os seres humanos são objeto do amor de Deus, a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória para todos os povos e nações. Por diversas vezes Israel foi advertido, através dos profetas, para guardar a mensagem da salvação. E também para proclamá-la, não era só para eles. Olha o Salmo 96, Salmo de número 96, verso 3. Entre as nações, a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Cantando, ele diz, eu quero proclamar entre as nações a sua glória, e entre os povos as suas maravilhas. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento, para que a gente entenda missões. Em outras palavras, o embrião missionário estava gestado já no Antigo Testamento. Então já tinha. Aqui ele não citou, por exemplo, o caso da Moabita, Ruth. É um outro caso, irmão. Não citou aqui o caso de Raabe, lá da cidade de Jericó. Então, os gentios sempre estiveram no plano de Deus. O tempo todo, Deus tinha um plano com os gentios. Próxima aula, nós vamos ver de novo o tema de missões transculturais. Mas agora, em uma ótica do Novo Testamento. Porque hoje a gente viu do Antigo Testamento. Mas, na próxima aula, nós veremos no Novo Testamento. Então, que Deus continue abençoando os irmãos, suprindo todas as nossas necessidades. Vamos continuar orando. Venha no culto de terça-feira, culto de oração. Venha interceder por Israel. Venha interceder pelos palestinos que sofrem. Venha interceder pelos irmãos na Ucrânia. Venha interceder pelos irmãos na Rússia. Venha interceder para o Brasil, para as pessoas. Irmão, tem muitos motivos de oração. Então, venha no culto de oração. Terça-feira, às 19h30, nossa missionária, irmã Elza, juntamente com a sua equipe, estão aqui, irmã Djanira e outras irmãs, para interceder, orar, para Deus proteger nossa família, proteger o nosso país, proteger a nossa cidade, proteger as nossas crianças, orar pelos professores, viu, irmã Elza? Não esqueça, vem interceder pelos professores, eles voluntariamente vêm aqui servir a Deus, dando suas aulas. E também eu quero fazer aqui o meu agradecimento à irmã Adriana Queiroz e toda a sua equipe de eventos, porque hoje ela ofereceu para os professores um delicioso café da manhã. Então, muitíssimo obrigado, que Deus continue abençoando os irmãos, no nome do Senhor Jesus.